Fundamental nas maternidades, o teste do olhinho feito em recém-nascidos pode curar mais de 90% dos casos de câncer de retina. Mas o exame ainda não é obrigatório em todo o Brasil. Existem hoje em dia vários tipos de exames que são realizados logo que o bebê nasce, antes mesmo da alta hospitalar. São triagens neonatais que podem prevenir doenças e até mesmo detectar alguma alteração o mais cedo possível para evitar sequelas mais graves. Um deles é o teste do olhinho. O teste do olhinho é um exame realizado geralmente nos berçários, quando a criança nasce. Ele tem a finalidade da gente perceber se tem alguma alteração na formação do olho da criança. O que significa isso? Se a criança nasceu com alguma doença, alguma alteração que precisa ser tratada precocemente. Então a gente preconiza a realização desse teste quando a criança nasce, nos primeiros dias de vida, no berçário. Que tipo de doença ele pode detectar? Ele pode detectar desde alterações como a catarata, alterações no próprio desenvolvimento do olho e até tumores como o retinoblastoma. Alguns tipos de câncer, como o retinoblastoma, podem ser evitados ou tratados precocemente com a ajuda do teste nos bebês. Esse teste, na verdade, ele é um teste importante porque ele vai detectar, a tentativa é detectar precocemente essas alterações. Quanto antes a gente detecta essas doenças, essas alterações, antes a gente consegue tratar e menos efeitos a criança vai ter no futuro. Tanto em termos de visão, então uma catarata congênita ela pode causar baixa de visão e a gente vai estar prevenindo isso. E no caso do retinoblastoma, que é um tumor maligno, a gente vai estar tratando precocemente esse tumor, diminuindo então a perda de visão e também salvando a vida dessas crianças. O teste do olhinho possibilita a chance de cura de mais de 90% dos casos de retinoblastoma em recém-nascidos. O retinoblastoma é uma doença que ele afeta mais ou menos de uma criança a cada 13 mil nascidos no Brasil. Ele não é uma doença tão comum, mas também não é uma doença infrequente. E como é uma doença extremamente maligna, quanto antes a gente detectar, antes a gente consegue preservar a visão, o olho da criança e a vida da criança. E esse câncer traz danos irreversíveis para a criança. Em alguns casos, pode até ser fatal. Então, o retinoblastoma, além de causar a cegueira, porque ele vai acabar alterando a função visual da criança, ele também tem o risco de causar mortalidade desses pacientes. Porque, como a gente falou, é um tumor maligno. Ele pode sair do olho e causar lesão metastática. Mas apesar da importância, o teste ainda não é obrigatório em todo o Brasil. Ele é um teste que já é realizado obrigatoriamente em alguns estados dentro do Brasil. Em alguns outros não é um teste obrigatório, mas em algumas maternidades também são feitas. E o que a gente tem tentado é que esse teste seja espalhado por todos os estados brasileiros, todas as cidades e maternidades. Pois é, o teste do olhinho também é conhecido como teste do reflexo vermelho. É um exame que deve ser realizado de forma rotineira em bebês na primeira semana de vida e que pode detectar e prevenir várias patologias oculares, assim como o agravamento dessas alterações, como uma cegueira irreversível. Ao contrário do teste do pezinho, que é super conhecido nacionalmente e obrigatório, esse teste, junto com o teste da orelhinha, são menos, digamos assim, famosos, menos conhecidos entre os pais. A explicação para a pouca fama se deve ao fato de ambos os testes serem realizados somente em alguns estados do país, os que possuem leis que garantem o exame teste do olhinho em hospitais e maternidades públicas e privadas. Entre os estados onde esse exame é obrigatório estão a Bahia, o Distrito Federal, Brasília, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Como foi dito na reportagem que o Bruno Bernardi trouxe para a gente, você que está grávida ou conhece alguém que está para ter um neném, se informe sobre esse teste e tranquilize a futura mamãe. O teste do olhinho é fácil, não dói, não precisa de colírio e é rápido. Demora de 2 a 3 minutos apenas. O teste do olhinho pode ser realizado por um pediatra, mas se alguma alteração é identificada, o bebê deve ser encaminhado para o oftalmologista para a realização de exames mais específicos. Não deixe para depois, pelo menos 60% das causas de cegueira ou de grave sequela visual infantil podem ser prevenidas ou tratáveis se forem detectadas
precocemente antes de se agravarem. A Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica prevê cerca de 710 novos casos de cegueira por ano. Então, vamos se cuidar. Léo. Pois é importantíssimo, né? Eu acho que, inclusive, é legal alertar que esses outros estados não têm esse exame, para que o pessoal desses estados, né, desde o governador, os prefeitos e tal, e a própria população, cobrem, né, para que haja esse exame, né? E isso é importante, difundir isso para todo o Brasil, né? Muito importante mesmo, porque tudo que a gente puder fazer para melhorar o ser humano, para melhorar a qualidade de vida, né, é muito, muito, muito importante, viu? E hoje nós temos essas possibilidades, basta a boa vontade, talvez, de alguns políticos, né, enfim, de algumas empresas também, para que a gente possa ter isso, né, e principalmente aí um deputado que obrigue a ter essa lei aí no seu estado, né, cobre isso mesmo, porque é muito importante, viu?